Mateus 13, 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Você pode se assentar? Esse é um texto bastante conhecido também. E eu quero, com a graça de Deus, acrescentar algo de valor na sua vida. Primeira coisa que eu quero falar com você hoje é que Jesus, ou melhor, Mateus, o autor desse livro, ele escreve aqui Reino dos Céus. E se você já prestou atenção na leitura bíblica, em alguns momentos você vai encontrar a expressão Reino de Deus. E a pergunta que talvez alguns tenham é: qual é a diferença? O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? E a resposta ela é mais ou menos assim. O livro de Mateus ele foi escrito principalmente para um povo judeu, que por reverência evitava pronunciar o nome de Deus de uma forma comum. Um perigo de profanar, de tornar simples ou comum o nome de Deus. E por isso, Mateus utiliza frequentemente reino dos céus. Os outros evangelistas utilizam reino de Deus, porque o público deles era diferente, mas, em essência, as duas coisas têm o mesmo significado. Então, se eu me confundir e falar reino de Deus, reino do céu aqui no meio da mensagem, não se preocupe, é tudo a mesma coisa. Amém? Irmãos, o capítulo 13 de Mateus, ele é repleto de parábolas. E eu te aconselho a fazer uma leitura cuidadosa de todas elas. E um desses trechos, Jesus ele dá uma explicação que é importante, não só para os discípulos daquela época, mas também para nós, discípulos atuais. Certa feita, Jesus conta uma parábola e os discípulos perguntam a ele: mas por que o Senhor fala por parábolas? Não era mais fácil falar às claras? Não era mais fácil falar na linguagem do povo? Não era mais fácil falar de um jeito que todo mundo entenda? E Jesus explica, irmãos, que as parábolas, elas revelam verdades profundas, mas somente para quem tem um coração disposto a ouvir. E ao mesmo tempo as parábolas ocultam essas verdades daquelas pessoas que permanecem com o coração endurecido, indiferente à voz do Senhor. E isso é um ponto importante porque às vezes a gente vê que no mesmo culto alguém sai maravilhado com a presença de Deus, com o que recebeu de Deus, do que ouviu a Deus, e outros que participaram de tudo saem do mesmo lugar como se não tivesse acontecido nada. E eu quero dizer para você que, embora as pessoas que façam as coisas aqui sejam humanos e sejam falhos, geralmente, e eu falo a você com experiência própria, geralmente o problema está conosco. Geralmente são as nossas emoções que estão alteradas, geralmente é o nosso humor que não está aquele, geralmente acontece algo que faz com que o nosso coração não esteja receptivo para perceber a presença do Senhor, para receber alguma coisa dele, para conhecer mais daquilo que ele tem a nos revelar. Então as parábolas, elas funcionam como uma ferramenta nas mãos de Deus. Quem tem
ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem o coração disponível, recebe. Quem ouve de mau grado, não entende nada. E se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus fala disso. Mas esse capítulo 13, irmãos, além desse conhecimento fantástico, ele também é repleto de parábolas que falam do reino de Deus. São 7 parábolas ao longo do capítulo todo, e todas elas falando do reino dos céus ou do reino de Deus. Eu já comecei a misturar, né? E como ele opera no coração e na vida das pessoas. E esse assunto, né, o reino dos céus, o reino de Deus, é um assunto importante e que talvez eu e você, no dia a dia da nossa vida, da nossa jornada cristã, talvez esse assunto passe um pouco batido. Mas eu quero dizer para você que a mensagem e o ministério de Jesus, todo ele, giram em torno desse assunto, a chegada do reino dos céus. Então, meus irmãos, se para Jesus o reino dos céus é o bem mais precioso, como seus discípulos, nós somos chamados a enxergar esse reino da mesma maneira. Porém, nós jamais conseguiremos fazer isso. Jamais conseguiremos enxergar o reino de Deus como um tesouro, se nós não entendermos o verdadeiro valor desse reino que Jesus veio anunciar. E eu quero falar hoje com vocês sobre isso. O reino de Deus é um tesouro. Amém? Quero começar falando com vocês sobre tesouros. Tesouros estabelecidos. Porque muitas vezes, quando alguém pergunta para nós, ou quando a gente se refere a tesouros, geralmente vem aquela imagem daquele filme ou desenho de piratas, que eles chegam naquela caverna, naquele mapa que tem um X, e eles encontram o quê? Um baú cheio de moedas de ouro, de joias preciosas. Então, para muitos irmãos, tesouro tem a ver com dinheiro, com um baú de joias, com moedas de ouro. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: quem definiu isso? Quem disse que tesouro é dinheiro? Quem disse que o tesouro está nos objetos que nós desejamos? Será, irmãos, que o tesouro não está naquilo que nós acreditamos que aqueles objetos podem nos proporcionar? Se dinheiro não valesse de nada, você lutaria por ele? E ter uma infinidade de dinheiro lá enterrado no fundo do seu quintal, que é só seu e ninguém mexe, tem algum valor? Só se você for usá-lo. Porque o tesouro, o bem, o benefício do dinheiro é o quê? É o que ele pode fazer. Segurança, poder, influência, prazeres. Quem não gosta de ter dinheiro para fazer aquilo que deseja? Quem não gostaria de ter uma conta bancária que quando você precisa comprar algo, você vai lá, tira o dinheiro, compra, quando você volta, tem mais dinheiro de novo. Mas eu quero dizer para você que o tesouro não é o dinheiro. E se você pensar bem comigo, o tesouro é aquilo que o dinheiro pode fazer por você. É isso que nós valorizamos. Então, uma definição de tesouro seria aquilo que uma pessoa considera tão valioso que está disposta a investir tempo, energia, atenção e até sacrificar outras coisas para possuir, preservar ou alcançar.
se nós tivéssemos um trabalho que nos pagasse o dobro do salário, não acordaríamos mais cedo? Com certeza. Porque para nós é valioso ter dinheiro. Mas o que para uns, irmãos, pode ser um tesouro, para outros pode não ser. E aí eu me lembrei de um fato da minha vida, de quando eu era criança. Havia um conflito de interesses muito grande entre eu e a minha mãe. Ela queria que eu estudasse e eu queria jogar bola. E tudo na minha vida se resumia a jogar bola. Eu quero ser um jogador de futebol. Se tivesse que acordar cedo para jogar bola, se tivesse que ir de calção no frio, não importa. Não importa o dia. Eu lembro que tinha uma época que eu participava de 2 escolinhas de futebol. Uma de campo de manhã e uma de salão de tarde. Quase morria, mas eu não estava nem aí. Mas para minha mãe, o que importava era estudar. Porque estudar para minha mãe era um privilégio tão grande que deveria ser valorizado pelas pessoas que tinham a oportunidade de estudar. Porque quando ela era criança, ela dizia para mim, eu só podia ir na aula no dia da chuva. Porque no dia que não chovia, eu tinha que ir para a roça trabalhar. E eu tenho, assim, um valor tão grande pelo estudo, e vocês têm uma oportunidade tão grande na vida de vocês, que você não pode jogar fora. Você não pode desperdiçar. Mas na minha cabeça, estudar significava ficar sem futebol. Para minha mãe, significava um futuro menos sofrido e com mais oportunidades que ela pôde ter ao longo da sua vida. Mas eu não estava nem aí para o futuro da minha vida. Eu queria jogar futebol e eu podia deixar qualquer coisa de lado para jogar futebol. Irmãos, apesar de eu ser uma criança e não ter condições de tomar decisões responsáveis, o fato é que a minha mãe estava certa, né? Todo mundo deve concordar com isso. Jogar futebol poderia até ser a coisa mais prazerosa do mundo, a coisa mais prazerosa que estava ao meu alcance, mas deixar de estudar e se preparar para a vida adulta certamente traria menos tristeza do que aquela alegria momentânea de jogar futebol. Na minha pequenez, né, no meu entendimento, eu estava olhando para a satisfação daquele momento e a minha mãe estava olhando para a vida na sua totalidade. Eu estava enxergando o momento e minha mãe enxergando o futuro. E por que eu quis contar toda essa historinha para vocês? Porque Jesus nos mostra essa mesma verdade no Sermão do Monte. Depois, se você quiser, se você não tiver a Bíblia aí, você pode ler na sua casa. Mateus capítulo 6, do verso 19 em diante. Jesus começa a nos ensinar algo muito poderoso. Eu confesso aos irmãos que esse texto me trazia assim uma inquietação muito grande. Mas eu não estava entendendo o sentido dele. Jesus começa no verso 19 dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse texto, na sua sequência, ele me incomodava porque depois ali a gente até vai falar um pouquinho, Jesus fala, então não andem inquietos pela vossa vida, pelo comer, pelo beber e pelo vestir. Isso me inquietava porque eu pensava assim, eu nunca vou conseguir fazer isso.
Mas eu entendi, irmãos, que esse texto, Jesus não está falando só sobre dinheiro. Jesus está muito mais falando sobre aquilo que nós valorizamos. Jesus está falando sobre tesouro. O dinheiro não é tesouro, mas o que ele nos proporciona, sim. Aquilo de valioso que nós conseguimos com ele, sim. Jesus, ele está nos levando a olhar para aquilo que ocupa o nosso coração hoje, em contraste com aquilo que possui um valor eterno. E aqui eu me lembro da minha mãe de novo. Você está pensando só no agora, mas tem toda uma vida pela frente. Você tem que estudar. E Jesus, irmãos, falando parecido, diz: vocês estão pensando nessa vida só, mas tem toda uma eternidade pela frente. Então não acumulem tesouros, aonde esses tesouros podem ser tirados de vocês. Não acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem consomem. Não acumulem tesouro onde os ladrões podem vir e roubar. Acumulem tesouros no céu, porque no céu ninguém tira de vocês. A minha mãe dizia: Marcelo, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o que você aprende. Vai estudar. Porque você pode ser roubado, você pode ser injustiçado, você pode ser preso, as pessoas podem tomar sua casa, as suas roupas, todo o seu dinheiro, mas o seu conhecimento vai estar lá. O seu conhecimento vai morrer com você. Ninguém pode te tirar. E Jesus, ele está dizendo para nós o quê? Que o tesouro que muita gente busca e deseja é um tesouro, irmãos, que do dia para a noite pode sumir. Que do dia para a noite pode perder o seu valor. Que você pode terminar a sua vida aqui e esse tesouro todo acumulado não servir de nada para você. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e eu não estou falando contra dinheiro nem a favor dele. E aqui mora o grande perigo, irmãos. Jesus nos mostra que o nosso coração é movido pelos nossos tesouros. Aonde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o quê? O teu coração. Então percebam, irmãos, que Jesus não está ensinando sobre o dinheiro. Porque Jesus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que você tem. Jesus está preocupado com o quê? O seu coração. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo que Jesus tratou muito mais de dinheiro do que qualquer outro assunto. Sim. Mas o foco dele nunca foi o dinheiro. Sempre foi o reino de Deus. Sempre foi o reino de Deus. O objetivo de Jesus, do início ao fim do seu ministério, é um só. O nosso coração vai se dedicar àquilo que nós mais valorizamos. E ele diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai se dedicar, irmãos, a um, e você vai acabar desprezando o outro. Não tem como. É impossível. As pessoas, elas valorizam prazeres, poder, valorizam influência e um monte de outras coisas. E o que elas fazem quando elas encontram algo que promete entregar isso a elas? Elas se submetem. Se eu falar para você que eu tenho um investimento no banco aqui, que se você colocar R$5, ele te devolve 5.000, você vai fazer, você vai se submeter ao meu
às minhas ordens, ao meu conhecimento. Porque quando nós encontramos alguma coisa que promete aquilo que nós valorizamos, nós nos submetemos a ele. Então, tratando do assunto do dinheiro, se o dinheiro oferecer a você segurança e você é uma pessoa que preza muito pela insegurança, uma pessoa muito insegura, você vai se submeter ao dinheiro para ter segurança. Se você é uma pessoa que preza muito pelas coisas que o dinheiro compra, como as roupas de qualidade, comidas de qualidade, você vai se submeter ao dinheiro. Se você preza muito pela influência, pelo poder, pelo reconhecimento, e você entende que o dinheiro pode te dar tudo isso, você vai se submeter a isso. E tudo aquilo nesse mundo que o dinheiro disser para você, que vai dar a você o que você deseja, você vai fazer. E é impossível nessa condição você servir a Deus e servir aos seus tesouros. Por causa dos nossos tesouros, nós abrimos mão de tudo o que for preciso. Na minha infância, eu faria tudo para ser um jogador de futebol, inclusive deixar de estudar. Porque para mim, aquilo era o quê? Um tesouro. Então Jesus, irmãos, ele sabe que o nosso coração, ele é facilmente enganado. Ele sabe que o nosso coração, ele facilmente se apega em tesouros passageiros. E então ele apresenta a ordem correta da nossa vida. E no verso 25 do capítulo 6 de Mateus, se você puder, olhe lá, o versículo começa dizendo o quê? Portanto. E essa palavra, portanto, mostra para nós que Jesus não mudou de assunto. Jesus está concluindo o que ele começou a dizer antes. Então o verso 25 diz, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus está dizendo para você não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões escavam e roubam. Mas acumulem tesouros nos céus, onde nada daquelas coisas podem acontecer. Portanto, não andem preocupados com a própria vida. Não é estranho para nós isso? Será que Jesus não se importa com essas necessidades? E eu vou dizer para você que sim, ele se importa, e foi ele quem colocou isso em nós. Quem colocou em nós a necessidade de comer, foi ele. Quem colocou em nós a necessidade de beber água, foi ele. Quem colocou em nós a necessidade de nos proteger, foi ele. E no verso 33 desse mesmo capítulo, ele então explica para nós. Não ajuntem tesouros na terra, ajuntem nos céus. Não se preocupe com a comida, a bebida, a vestimenta. Antes, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas todas serão acrescentadas a vocês. O que Jesus está mostrando nesse capítulo para mim e para você é um conflito de interesses entre você ceder ao reino de Deus ou aos seus tesouros, entre você se submeter a Deus ou aquilo que o seu coração manda. Não é sobre dinheiro. Jesus, ele está nos protegendo, nos corrigindo um equívoco no nosso coração, que é deixar o quê? Algo de menor valor assumir o lugar de algo de grande valor. Ele está evitando que o nosso coração se apegue a tesouros momentâneos.
que a gente fique tão vibrado em coisas de criança como jogar futebol e deixe de lado coisas importantes, como o reino de Deus, como a submissão ao Senhor. Então, como Jesus, ou melhor, como a minha mãe, Jesus estava enxergando lá na frente. E enquanto muitos de nós estamos como eu, enxergando só o agora. E aí nós vamos ver muitas pessoas não tendo tempo de buscar ao Senhor, porque elas estão ocupadas demais, fazendo outras coisas. Elas não têm tempo para servir ao Senhor, porque elas estão ocupadas demais servindo a outras coisas. Ninguém pode servir a dois senhores. Então alguém pode perguntar, então seguir a Jesus significa abandonar tudo e viver apenas dentro da igreja? E eu acho que essa é uma pergunta bastante honesta, mas eu diria que a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: o que é esse reino? E por que Jesus o considera tão precioso? E eu não sei se você já se perguntou sobre isso. Mas eu quero dizer para você hoje, irmãos, que o reino dos céus é o maior tesouro que alguém pode encontrar. O reino dos céus é o maior tesouro que uma pessoa pode encontrar. Porque reino fala de governo. Reino fala de quem governa a nossa vida. Quando Jesus fala de um reino, ele não está falando de um lugar. Jesus está falando sobre governo, autoridade e senhorio. E eu quero dizer para você que todos nós, querendo ou não querendo, estamos debaixo de algum governo. Todos nós, entendendo ou não entendendo, percebendo ou não, estamos nos submetendo ao governo de alguém, nem que seja o nosso próprio. Na minha vida, quem manda sou eu. Minha vida, minhas regras. O que isto significa? Alguém que estabeleceu um governo sobre a sua vida. Quero que você entenda que todas as ações que nós realizamos revelam quem está governando o nosso ser. E aí, irmãos, você vai perceber pessoas que tomam decisões como se não precisassem prestar contas para ninguém. E do outro lado, você vê pessoas orando quase um ano para tomar uma decisão. A pergunta é: quem governa a vida dessa pessoa? Ela, as emoções, a pressão das circunstâncias, a moda que está nas televisões por aí? Quem governa a vida desta? Deus. Todas as nossas atitudes revelam uma coisa: há alguém governando a nossa vida. E quero dizer para você mais: todo pecado na sua essência é uma decisão que nós tomamos de não obedecer a Deus. Todo pecado em sua essência é o estabelecimento de um governo na nossa vida. Porque nós vamos ver Jesus dizendo: não minta. E nós vamos lá e fazemos o quê? Mentimos. Quem governa a nossa vida? Nós. Quem nós estamos rejeitando? O governo de Deus. Jesus diz que nós temos que perdoar as pessoas e nós não perdoamos, porque a dívida é muito mais valiosa do que o reino de Deus. Então nós estamos estabelecendo o quê? Um governo sobre a nossa vida. Todo pecado é um ato de rebelião contra a sua autoridade. E é esta, irmãos, a proposta do reino das trevas. A proposta do inimigo é sempre o quê? Rebelar-se contra a autoridade de Deus.
No Éden, ele chegou para Eva e disse assim: Deus falou que vocês não podem comer nada disso? Não, ela disse. A gente pode comer de tudo, menos dessa árvore, porque no dia que comer nós vamos morrer. E o que Satanás diz? Não, não é bem assim. Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão se tornar como ele, conhecedores do bem e do mal. Come. E a Eva então viu que aquilo era agradável aos olhos, agradável ao paladar e desejável para dar conhecimento. Tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Irmãos, toda a obra de Satanás é esta: levar as pessoas a se rebelarem contra Deus. Toda a influência sobre a sua vida para que você peque é uma oferta do inimigo para que você se junte a ele na rebelião contra Deus. Toda vez que você escolhe não cumprir algo que o Senhor disse, você está se unindo àquele inimigo em uma rebelião contra Deus. E qual que é o problema disso? Deus já determinou um dia em que estabelecerá o seu governo definitivamente sobre toda a criação. Atos capítulo 17, verso 21 diz isso e mais. Um dia em que o Senhor irá julgar o mundo com justiça. Romanos capítulo 2, se eu não me engano, diz também que os segredos dos homens serão julgados. Ou seja, está chegando um dia, e já foi determinado esse dia, que toda a rebelião contra Deus será julgada. Toda rebelião contra Deus receberá a devida justiça. E isso não diz respeito a estar ou não na igreja, mas diz respeito em ser fiel ou rebelde a Deus. Então você está falando que não precisa ir na igreja? Não. Venha à igreja. A igreja é a ferramenta de Deus para te ajudar a crescer. Mas não se acomode no fato de você vir à igreja. Vir à igreja não salva ninguém. O que salva é a sua vida ser transformada de maneira que você deixe de ser rebelde e passe a ser fiel a Deus. Irmãos, toda a humanidade, de uma forma geral, é seduzida por seus tesouros e cada vez mais está comprometida com esta postura de rebeldia. E Deus já marcou o dia em que isso terá um fim. Uma das parábolas do capítulo 13, se você ler depois na sua casa, fala do trigo e do joio. Fala de uma grande pescaria onde todo tipo de peixes vem e os bons são guardados e os maus são descartados. Haverá um dia, e esse dia já está marcado, aonde o Senhor trará a justa justiça sobre toda a criação. Então, como diria aquele personagem da minha infância, e agora? Quem poderá nos defender? E este, irmãos, é o Evangelho, as boas novas. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram e todos se afastaram voluntariamente do governo de Deus. Mas Jesus Cristo assumiu sobre si a culpa dos nossos pecados, pagou o preço pela nossa rebelião e abriu o único caminho pelo qual os homens condenados podem ser reconciliados com Deus e feitos participantes do seu reino. Jesus pagou o preço da minha rebelião e da rebelião de todas as pessoas na face da terra. E agora ele vem anunciar esse reino, para que eu e você nos arrependamos das nossas rebeliões
e possamos nos submeter a esse reino. E esse, irmãos, é o único meio de nós escaparmos desse tão terrível dia. Esse é o Evangelho. E esta é a mensagem de Jesus Cristo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E se o reino dos céus estava próximo, quando Jesus estava lá falando aquelas coisas, o que dirá de hoje, 2000 anos depois? O reino dos céus está muito mais próximo. Então, meus queridos, o reino dos céus é o maior tesouro que alguém pode encontrar. Porque mesmo sendo rebeldes, Deus, por meio do seu Filho, concede aos homens um meio pelo qual eles podem escapar desse julgamento. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: se fosse possível, quanto você pagaria para não perder essa oportunidade? Se fosse possível, você abriria mão do quê? Para não deixar essa oportunidade passar. Você abriria mão de tudo? Você usaria todos os seus recursos se fosse possível? Não estou dizendo que a salvação pode ser comprada. Mas eu quero dizer para você que pelo reino dos céus, vale a pena vender tudo o que temos. E esse é o texto que nós lemos antes. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A pergunta é, irmãos, quanto você está disposto a entregar por esse reino? Nas parábolas que lemos, nós encontramos dois grupos de pessoas. De um lado, aqueles que descobriram algo tão valioso, que abriram mão de tudo para conquistá-lo. Do outro, aqueles que possuíam algo extremamente precioso, mas sem compreender o seu verdadeiro valor, acabaram abrindo mão daquilo que tinham. Pare e pense comigo. Aquele homem que tinha o tesouro no campo, como é que ele vendeu? Se tinha um tesouro no campo. Aquele homem que tinha uma pérola preciosa, por que ele vendeu? Ou eles não sabiam o valor daquilo, ou o preço oferecido já os satisfez. E aqui há uma aplicação muito profunda, que diz respeito ao valor do reino de Deus nas nossas vidas. Na minha infância, eu deixaria qualquer coisa para jogar bola. Se alguém me dissesse, olha, você joga bola, você conhece a Deus, eu vou jogar bola. A minha capacidade de decidir, irmãos, ela estava comprometida pela minha imaturidade. Eu era uma criança. Mas a verdade é que esse mesmo ato pode acontecer com pessoas que já cresceram. Com pessoas que já deveriam estar maduras, com pessoas que já deveriam entender o valor das coisas. Em Gênesis, capítulo 25, 24 ao 34, nós lemos a história de um homem chamado Esaú. Esse homem desprezou a bênção de Deus por uma satisfação imediata, que foi o quê? Um prato de comida.
estava sobre a vida dele a bênção da primogenitura, que significava ter o dobro da herança dos demais irmãos, o dobro de bênçãos de Deus. E aquele homem chega do campo cansado e com fome e encontra o seu outro irmão muito esperto, porque ele sabia o valor daquilo. E disse: me dá um prato dessa comida. E Jacó disse assim: eu não. Se você quiser, renuncia o seu direito de primogenitura. E aquele Esaú disse o quê? De que vai me adiantar essa coisa aí? Estou morrendo de fome, me dá aqui o prato. Esaú é esse homem que vendeu o tesouro, que vendeu o campo, que vendeu a pérola. Esaú representa muitas vezes a nossa vida, quando nós olhamos para as coisas preciosas do Senhor e desvalorizamos, porque nós temos outras coisas mais importantes para fazer. Porque melhor do que conhecer a Deus é ir trabalhar. Melhor do que estar com Deus é fazer as coisas que vão trazer o sustento para dentro da minha casa. Irmãos, o que Jesus nos diz em Mateus 6 é: não andem preocupados com o comer, com o beber, com o vestir, porque o Pai sabe que vocês precisam destas coisas. O Pai alimenta as aves no céu, as plantas, os lírios nos campos. Deus sabe que vocês precisam destas coisas, mas antes busquem o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas a vocês. A grande questão, irmãos, é que nós não confiamos que Deus pode fazer algo de valor na nossa vida. Um dia eu entendi por que aquele texto de Mateus mexia tanto comigo. O Espírito Santo me disse: você acha que Deus vai te tratar à base de pão e água, e você não quer isso. Então, mais precioso do que o reino é o tipo de comida que você come, é o tipo de vestimenta que você veste. E eu entendi, irmãos, que o problema não era amor ao dinheiro, o problema era falta de confiança em Deus. O problema era falta de valor ao reino de Deus. Porque eu tinha um tesouro no meu coração. Então, irmãos, o grande ensino dessas duas parábolas para nós é: o grande problema da nossa vida nunca foi o custo das coisas que Deus pede para nós, mas a incapacidade de nós percebermos o valor do que Ele nos pede. Vou te dar um exemplo. Perdoar não é algo fácil. Ao invés de revidar, oferecer a outra face, não é algo fácil. Quando alguém levar uma peça sua, dê também a outra, não é fácil. Mas não é fácil não porque nós não somos capazes. É fácil porque nós não entendemos o valor que estas coisas têm. Porque eu garanto, irmãos, para vocês, que se no instante que alguém pecasse, essa pessoa fosse morta, todos nós daríamos um jeito de não pecar. Se no instante que você mentisse aquela mentirinha, você morresse, eu tenho certeza que você seria a pessoa mais sincera, honesta e transparente da face da terra. Se você entendesse que perdoar está decretando o seu futuro na eternidade longe de Deus, você perdoaria a pessoa até antes dela te ofender. O problema é que nós não percebemos o valor das coisas do reino de Deus.
E não que nós não temos capacidade de fazer o que Ele nos pede. O que eu quero, irmãos, que vocês entendam hoje é que o verdadeiro relacionamento com Deus não é simplesmente abandonar os pecados para que vocês recebam bênçãos. Isso é um relacionamento, irmãos, interesseiro. O relacionamento verdadeiro com Deus é reconhecer que nos foi oferecido um tesouro precioso demais para nós continuarmos trocando ele por coisas passageiras e sem valor nenhum. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Não se trata de viver uma vida melhor, trata-se de deixar de ser rebelde a Deus. Trata-se de você deixar de estar do lado do inimigo que vive em rebeldia contra Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus está no fato de você tomar uma decisão de partir para o lado daqueles que vivem no reino de Deus, de você valorizar o que Deus valoriza. Esaú trocou a bênção por um prato de comida. E a pergunta que fica para nós hoje é: o que ainda existe de tão precioso na nossa vida que nos impede de que o reino dos céus se transforme no verdadeiro tesouro das nossas vidas? O que há no seu coração? O que há no meu coração? Que é tão precioso assim, irmãos, que não permite que o reino de Deus se torne no verdadeiro tesouro das nossas vidas. E eu quero trazer para você essa reflexão, não com o intuito de trazer um peso e uma culpa sobre a sua vida, mas quero dizer para você que talvez chegou a nossa hora. Chegou a nossa vez, irmãos, de mostrar para o mundo que o reino de Deus é de fato um tesouro. Que o reino de Deus não é essa caricatura que muita gente pinta por aí. O reino de Deus é precioso. O reino de Deus muda as nossas vidas. O reino de Deus transforma qualquer situação. Talvez, irmãos, chegou a nossa vez. Tem de começar por nós, em nossas ações, e isso deve ser ampliado depois, para que possa contagiar outras pessoas. Mas o fato é que, para muitas pessoas, o reino de Deus é algo que não tem valor, porque o coração delas está cheio de tesouros momentâneos e passageiros. E eu queria convidar você para abrir o seu coração ao Senhor hoje. Eu já contei o meu tesouro aqui, que era o futebol. Mas nós podemos agora aproveitar esse momento. E talvez você não entenda o valor que tem esse momento. Porque você pode sim falar com Deus agora. Ou você pode simplesmente passar por mais 10 minutos de oração na igreja. Você pode sim mostrar ao Senhor que você se importa com o reino. E você pode se render totalmente a Ele nessa noite. Você pode pedir a Ele que revele ao seu entendimento o que está sendo o tesouro na sua vida. Abra o seu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer, Pai, pelo tesouro que o Senhor tem apresentado a cada um de nós. E quero começar, Senhor Deus, pedindo perdão a Ti,
Porque muitas vezes, Senhor Deus, não tenho valorizado como deveria. E muitas vezes, Pai, eu me importo com o que vai ser da minha vida. E muitas vezes eu me importo com o que as pessoas vão achar. E muitas vezes eu me importo, Senhor Deus, com a minha disposição. E muitas vezes, Senhor Deus, eu me importo com tantas outras coisas que não têm valor. E acabo, Pai, desperdiçando um tesouro que esse mundo não pode calcular. Senhor Deus, eu creio que além de mim existam outros, Senhor. E eu venho pedir a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor perdoe, Pai, nossa rebeldia. Que o Senhor perdoe a idolatria do nosso coração, colocando um outro Senhor, um outro tesouro, num lugar, Pai, que era para ser somente Teu. E eu peço, Pai, que o Senhor derrame sobre nós uma convicção, Pai, dos nossos pecados, das nossas escolhas indevidas. E que o Senhor traga um profundo arrependimento, Pai, que nos leve a mudar a nossa atitude, a mudar a maneira como enxergamos as coisas, a valorizar o Teu reino como ele verdadeiramente é, um tesouro. Senhor Deus, nós Te louvamos, Pai, e pedimos a Tua ajuda, porque facilmente o nosso coração, ele se deixa levar, Senhor. Estende as Tuas mãos e opera sobre cada um de nós, Pai. É o que nós Te pedimos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.